Marcos capítulo 9. Vamos ler do versículo 20 ao 22. E trouxeram-lhe, e quando ele ouviu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Levanta assim a sua mão e peça em oração para o Senhor falar com a tua vida. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus justo, santo e poderoso. A tua palavra agora, Senhor, será proclamada neste altar. E eu peço, meu Pai, fale a cada vida, a cada coração, a todos que aqui estão e a todos que nos assistem pelo canal. Fala comigo, pois também sou necessitado da tua palavra. Assim, Senhor, eu peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que crê, aplaude bem forte ao Senhor. Isso, diga glória a Deus. Toma o teu assento. Como tema da mensagem de hoje, eu deixo uma pergunta: que tipo de oração você tem feito a Deus? Não precisa você responder, mas guarda no teu coração esta pergunta: que tipo de oração você tem feito a Deus? A oração da fé ou a oração da dúvida? Veja bem, quando nós abrimos a Bíblia Sagrada para ler, e começando do Novo ao Antigo Testamento, nós vamos vendo diversas pessoas orando ao Senhor. E consequentemente nós vamos vendo diversos milagres acontecendo, mediante as orações que estas pessoas vão fazendo a Deus. Por exemplo, Elias se colocou diante do Senhor no Monte Carmelo, e ele levantou a sua voz em oração, e assim que ele termina de orar, o milagre acontece, o impossível acontece. O fogo desce do céu, e aquilo nada mais era que a resposta de Deus à oração de Elias. Mas por que isso aconteceu? Porque a sua oração foi uma oração da fé. Foi a oração da fé. Nós vemos também a oração de uma mulher chamada Ana. Ela se dobra e ela coloca o rosto no pó, e ela começa a orar intensamente, ainda que nenhum som saísse da sua boca, mas ela orava intensamente ao Senhor. E quando aquela mulher termina de orar, a sua madre se abre, o milagre acontece, o impossível acontece, pois ela não conseguia gerar filhos. Mas quando ela termina a oração, ela já está possibilitada a isso, ela consegue o milagre do Senhor. Mas por que esse milagre aconteceu? Porque a sua oração foi a oração da fé. Ela orou com fé. E nós também podemos falar da oração de um homem que era um rei, o nome dele Ezequias. Ele estava com os minutos
minutos de vida contado. Meu irmão, já havia até uma mensagem de Deus para ele, que colocasse a sua casa em ordem, porque ele morreria da enfermidade que estava no seu corpo. Mas ele vira o rosto para a parede e ele começa a orar. Ele levanta uma oração ao Senhor, e quando ele termina de orar, o Senhor mandou a resposta. O profeta chegou diante dele dizendo: o Senhor está te curando, te acrescentando anos de vida. Mas por que isso aconteceu? Porque a sua oração foi a oração da fé. A oração da fé, quando o homem, ele dobra o seu joelho, ou em pé, ou sentado, não importa a posição em que esteja, mas se ele faz a oração da fé, se ele tem aquela convicção no que está dizendo ao Senhor, se ele tem aquela certeza no que está pedindo ao Senhor, tenha tão somente a certeza que o milagre acontece, o poder de Deus opera, e o que é impossível se torna possível. Como disse, nós vemos na Bíblia Sagrada muitas orações sendo feitas, e nós vemos os milagres acontecendo mediante essas orações, porque são orações feitas com fé. Mas nós também vemos algumas orações que não tem nada a ver com a fé. É uma oração cheia de dúvida, é uma oração cheia de se, será, e é isto que aqui está registrado, e que nós acabamos de ler. Um homem que sofria por causa do seu filho. Não, ele não estava doente, ele não sentia dor, mas o seu filho sim, estava possesso, repleto de demônios, e os demônios queriam matar esse jovem. Ora lançavam o jovem no fogo, ora lançavam o jovem na água, e o pai dele ficava atormentado em contemplar tudo aquilo. O pai dele ficava atribulado em presenciar tudo aquilo. Mas em uma certa vez, o pai leva esse jovem para o Senhor Jesus Cristo, e quando ele chega diante do Senhor Jesus, ele vai fazer uma oração. Mas que oração foi essa que este homem fez? Diante do Senhor Jesus, ele diz: olha, o meu filho sofre muito, desde a sua infância ele sofre. Muitas vezes demônios que o atormentam, o lançam no fogo, na água, sabe, ele cai espumando, se debatendo, mas aqui eu estou, e se tu podes fazer alguma coisa, então nos ajude. Você percebe que esta oração é diferente da oração que fez Elias? Elias, ele orou com uma firmeza tão grande no Monte Carmelo, sabe? Ana, ela ora com um fervor tão grande, sabe? Ezequias, virado para a parede, levanta uma oração com um fervor tão grande, e vem a resposta imediatamente em forma de milagre. Mas este homem aqui, ele apresenta uma oração cheia de dúvidas. Senhor, se tu podes, então ajuda-nos. Se tu pode, mas se tu pode, não, isso não é palavra que se dirige ao Senhor, porque o Senhor, ele pode todas as coisas, por isso ele é onipotente, não há nada que ele não possa fazer, todas as coisas são possíveis a ele. Então o homem não pode chegar diante de Deus com essa oração, ou com esse tipo de petição: Senhor, eu estou passando por problemas, Senhor, as portas estão fechadas, Senhor, nada está dando certo, Senhor, eu estou enfermo, Senhor, se tu pode me ajudar, então ajuda-me, se tu pode fazer alguma coisa, então faça. Não, isso não é oração que se dirige ao Senhor, essas não são palavras corretas que se apresente ao Senhor. Nós não temos que ter uma oração cheia de dúvidas: se, será, ou será que vai dar certo? Se desse certo, se o meu Deus me ouvisse, se o meu Deus escutasse, se o meu Deus lembrasse de mim, se Deus olhasse para mim, se Deus resolvesse o meu problema. Ei, nós não temos que ter esse se ou será, nós temos que ter uma convicção na hora em que estivermos orando, quando nós dobrarmos os joelhos diante do Senhor para dirigir a Ele uma
petição, uma oração, nós temos que ter ousadia, nós temos que ter convicção, nós temos que ter certeza de que aquilo que nós estamos pedindo vai acontecer. Nós temos que ter essa certeza que o nosso Deus vai fazer, porque Ele tem poder para fazer, Ele tem capacidade para fazer. Então nós temos que ter certeza de que Ele vai fazer, irmãos. O homem estava duvidando duas vezes. Primeiro, ele não tinha certeza se Deus podia ajudá-lo, porque ele diz: se tu podes. Então ele não tem certeza de que o Senhor pode. Segundo, ele não tinha certeza que o Senhor queria lhe ajudar. Meu irmão, quando Jesus ouve isso, ao invés de Jesus fazer o milagre, Jesus traz uma exortação a esse homem. Veja, para quem não acha que Jesus observa as nossas palavras quando oramos, para quem não acha que Jesus não olha para o nosso coração e mede o tamanho da nossa fé quando oramos, para quem não atenta para isso, veja a resposta de Jesus. No versículo 22 eu torno a ler: e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Imediatamente Jesus responde dizendo: e Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Meu filho, você não tem que perguntar se eu posso fazer alguma coisa, você tem que crer. Porque se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Foi mais ou menos assim a resposta do Senhor Jesus. Você não tem que estar preocupado para saber se eu posso fazer alguma coisa, se eu posso abrir uma porta de emprego ou julgar uma causa que está na justiça, se eu posso restaurar um casamento, se eu posso trazer uma cura para uma enfermidade. Não, você não tem que se preocupar se eu posso, não, você tem que crer. Somente isso, crer. Somente isso, crer. Jesus olha para aquele homem e vê o coração dele cheio de dúvidas, porque a boca fala do que o coração está cheio. No que o homem faz essa petição: ah, Senhor, se tu podes. Então imediatamente Jesus viu: o coração está cheio de dúvidas. Então a resposta de Jesus a esse homem é essa: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Agora, se tu duvida, se tu fica assim duvidando, se tu fica assim pensando: será? Se tu fica com esse pensamento de dúvidas, então as coisas não podem acontecer, então as coisas não vão acontecer, então os problemas não vão desaparecer. Você quer ver uma coisa? Eu quero que você venha comigo na carta que escreveu o apóstolo Tiago, capítulo 1, acompanhe na sua Bíblia. Tiago fica logo depois de Hebreus, capítulo 1, nós vemos uma palavra linda. O apóstolo, usado por Deus, ele vai trazer uma palavra poderosa à igreja. Ele está falando à igreja. No capítulo 1 desta carta, no versículo de número 5, está escrito assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Ele está falando de sabedoria, amém? Mas ele está dizendo o quê? Se alguém tem falta de sabedoria. Mas isso pode ser substituído por outra coisa. Se alguém tem falta de recursos financeiros, se alguém tem falta de saúde, se alguém tem falta de paz no seu lar, isso pode ser substituído, é uma petição. Aí no versículo 6, ele diz assim: peça, porém, com fé
não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Que coisa tremenda, que coisa gloriosa. Está precisando de algo? Peça, mas peça com fé, não duvidando. Peça, mas peça com fé, não duvidando. Você está entendendo? Volto a falar de Elias, ele pediu com fé, por isso aconteceu aquele milagre extraordinário. Ana pediu com fé, por isso aconteceu aquele milagre extraordinário. Você tem que pedir com fé, porque Ana não existe mais, nem tampouco Elias, mas o Deus de Ana, o Deus de Elias está aqui, e se você pedir com fé, Ele vai fazer o milagre acontecer na tua vida, irmão. É o que está escrito. Peça, porém, com fé, não duvidando. Não duvide. Não seja como aquele homem: Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, então ajuda-nos. Isso é dúvida. Isso é dúvida. Isso não é certeza. Isso é dúvida. E a palavra está dizendo o quê? Peça com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Aí o versículo 7 diz assim, ó: não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Não recebe, irmão. Tem gente que passa uma hora de joelho, orando, pedindo, sabe? Mas ele pede com a boca e duvida no coração. Ele pede com a boca e duvida no coração. Ele está pedindo com a boca e pensando: como é que isso pode acontecer? Duvidando no coração. Aí ele só faz se cansar. Ele se levanta depois de uma hora de oração, chega, os joelhos estão vermelhos, cheios de calombos, mas nada acontece, a sua vida não muda, a história permanece a mesma. O Senhor, Ele quer que oremos. Se você puder orar uma hora, ore. Se puder orar 2 horas, ore. Se puder orar 3 horas, ore. Mas eu te digo, se a tua oração for religiosa, sem fé, você ora o dia todo e nada acontece, irmão. Você ora o dia todo e nada acontece, porque a palavra está dizendo: não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Não recebe. O homem que está cheio de dúvidas, o homem que vai se dobrar diante do Senhor para orar, duvidando do poder de Deus, pensando: como é que isso vai acontecer? Porque é o primeiro sinal da nossa incredulidade, é se dobrar diante de Deus para orar e ficar pensando: mas como é que vai acontecer? Como é que vem essa bênção? Por onde que vem essa bênção? Como é que essa bênção vai se formar? Ei, não compete a nós estar pensando como vai acontecer, como vai ser. Nós temos apenas que crer, e o resto quem faz é o Senhor, irmão. Eu não quero saber como é que a porta vai se abrir. Se vai bater um vento, ela vai se abrir. Se alguém vai chutar, ela vai cair. Não importa. O importante é que ela venha se abrir. Não me importa se o fulano vai se converter, como ele vai se converter. Se alguém vai lá e evangeliza, se ele é acidentado e por conta da aflição ele se converte, não importa. O importante é que o Senhor trabalhe na vida dele para que ele se converta. Não importa. Eu não tenho que ficar pensando como é que vai ser, quando é que vai ser, de que maneira vai acontecer. Não, isso não compete a nós. Nós temos que crer, e o Senhor vai fazer do jeito dele. Temos que crer e o Senhor vai operar. Em uma outra passagem na Bíblia, eu quero que você acompanhe comigo, no Evangelho de Marcos. Eu quero que você acompanhe no capítulo 11. Jesus, ele vai diante dos discípulos trazer uma palavra profética. E essa palavra é semelhante à palavra que o apóstolo Tiago, usado por Deus, falou. Veja, capítulo 11, versículo 22, está escrito assim: e Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus.
Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Você vê que o Senhor diz, orar sem duvidar, crendo no que está dizendo, e aí tudo o que disser será feito. Que coisa linda! É o Senhor Jesus que está falando isso, Ele não mente, a sua palavra é fiel e verdadeira. Veja versículo 23, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso, versículo 24, vos digo que tudo o que pedirdes orando, crendo que o recebereis e tê-lo-eis. Você vai pedir orando, mas crendo. Você não vai pedir orando e duvidando, porque assim você está desperdiçando teu tempo. Você vai pedir orando, mas crendo. Você vem para a igreja com uma causa para apresentar ao Senhor, você não venha com o coração cheio de dúvida, não, porque nada vai acontecer, e depois não fica dizendo que foi o pastor, que foi a placa da igreja, porque não tem nada a ver, não é pastor que faz milagre, nem tampouco placa de igreja, mas sim o nosso Deus, sobre a fé de cada um de nós, irmãos, sobre a fé de cada um de nós. Você vem de casa para cá com o coração cheio de dúvidas. Você veio de casa para cá com o coração cheio de dúvidas. Será? Se vou fazer essa campanha, será que vai acontecer? Não, não faça isso, não aceite isso no teu coração. Venha com a certeza, eu vou fazer essa campanha e a história da minha família vai mudar, como a irmã que deu testemunho aqui. Eu vou fazer essa campanha e a porta vai se abrir. Eu vou fazer essa campanha e a cura vai chegar. Eu vou fazer essa campanha e o milagre vai acontecer. É essa a nossa fé. O nosso coração tem que estar cheio dessa fé, essa convicção de que vai acontecer. Eu te garanto, se você, meu amado irmão, se você, minha amada irmã, crê dessa forma, não haverá impossível para você. O Senhor fará acontecer milagres, o Senhor fará acontecer sinais e prodígios, o Senhor manifestará o seu poder e trará sobre a tua vida a bênção que você necessita, que você pede, irmão. Quantas vezes pessoas chegaram para Jesus pedindo um milagre, e Ele olha para a pessoa e diz: seja feito conforme a tua fé. Agora você imagina, por exemplo, aquele cego chegou para Jesus pedindo para enxergar, e o Senhor diz para ele: olha, primeiro eu quero ver se tu é merecedor, eu vou te fazer algumas perguntas e tu vai respondendo. Tu vai para a igreja quantas vezes na semana? Tu tem se desviado da aparência do mal? Me diga uma coisa, o que tu tem feito de bom? Jesus nem perguntou. A fé daquele homem era tão grande em seu coração, que Jesus olha para ele e diz: vai, seja feito conforme a tua fé. Aquele homem começa a enxergar. Ele começa a enxergar, é claro que nós temos que congregar, que nós temos que fazer o que é correto, o que é bom, nós temos que ter uma comunhão com o Senhor, é claro. Se nós queremos salvação, nós temos que guardar os princípios de Deus, nós temos que realmente andar na direção do Senhor. Mas eu digo para você, se você tem fé e comparece diante do Senhor dirigindo a Ele uma petição, Ele vai olhar para a tua fé, e segundo a tua fé tu vai ser
ser abençoado na hora. Tem pessoas que não são evangélicas, mas por causa da sua fé foram abençoadas por Deus. Tem pessoas que não conhecem a Bíblia Sagrada, mas tem uma fé tão grande no Senhor, e por conta da sua fé já alcançaram milagres de Deus. É claro que nós não queremos apenas um milagre, nós não queremos apenas algo apalpável, visível, sobretudo nós queremos a salvação. Mas eu digo para os meus irmãos, se nós estamos precisando de algo, nós devemos nos dirigir ao Senhor com fé e sem duvidar. Como diz o apóstolo Tiago, peça com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é como a onda do mar que é levada pelo vento de uma parte para outra. Peça com fé, porque se pedir com fé, não duvidando, direis a este monte: ergue-te, lança-te no mar, e assim será feito. Eu não sei como está a tua vida hoje, eu não sei de que porta você precisa que se abra hoje, eu não sei que causa você quer que seja julgada hoje, eu não sei qual é o problema que você quer que seja solucionado hoje, se na tua casa, se no teu trabalho ou na tua empresa. Mas eu digo para você: tenha fé, tenha no teu coração a certeza, a convicção, e o Senhor vai honrar a tua fé. Ele vai fazer o milagre na tua vida acontecer, porque Ele tem poder para honrar a nossa fé. Ele tem poder para honrar a nossa fé. Voltando para o texto, em Marcos capítulo 9, Jesus olha para aquele homem e vê a incredulidade se apoderando do coração daquele homem, e Jesus dirige a ele uma repreensão. Versículo 23, e Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Aí no 24, logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Você vê que coisa louca? Primeiro chega: se tu pode, Senhor, ajuda. Depois que Jesus repreende, ele se derrama em lágrimas. A Bíblia fala: e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, mas eu não creio assim tão fraquinho. Aí em seguida ele diz: ajuda a minha incredulidade. Ele confessa a sua incredulidade. Amém, pessoal? Primeiro a incredulidade desse homem é tratada, para depois o milagre acontecer na vida do seu filho. Primeiro, Jesus trata a incredulidade desse homem. Você vê que Jesus não foi lá e curou o seu filho, mesmo vendo o seu filho lá espumando, endemoniado, sabendo do sofrimento do seu filho. Primeiro Jesus foi tratar com a incredulidade que estava no coração desse homem. Depois que a incredulidade é tratada, aí Jesus vai no filho dele e transforma a sua vida. Você está entendendo? Tem gente que precisa de uma transformação de vida, mas primeiro a incredulidade tem que sair do coração. Tem gente que precisa de um milagre, mas primeiro a incredulidade tem que ser tratada. Para com esse negócio de dobrar o joelho e ficar duvidando do que tu pede a Deus. Para com esse negócio de orar e ficar pensando como é que isso pode acontecer, como é que isso vai acontecer. Para com isso. Se esse pensamento vier, tu repreende que isso é do diabo. Você tem que orar crendo e ponto final. E como vai acontecer, quando vai ser, de que maneira vai fazer, isso é do diabo, irmão. Você tem que crer apenas. Crer apenas. A incredulidade desse homem é tratada, e aí sim o milagre vai acontecer. Versículo 25. E Jesus, vendo que a multidão concorria
e repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Amém. A vida daquele jovem foi transformada. A vida daquele jovem foi transformada. Nunca mais aquele mal lhe atormentou. E a vida do pai daquele jovem também foi transformada. Ninguém sabe quem é que precisava de mais libertação, se o jovem ou se o pai dele. O problema do jovem era o demônio, o problema do pai era a incredulidade. Ninguém sabe o que é pior, se o demônio ou se a falta de fé. Mas os dois tiveram a vida transformada. Amém, pessoal? Os dois tiveram a vida transformada. Se você tiver essa certeza, essa fé no teu coração, a tua vida é transformada. O milagre acontece daqui. Agora, quando nós formos orar, daqui mesmo, tu vai liberar uma palavra de poder, e lá na tua casa o milagre vai acontecer. Daqui, na hora que estivermos orando, tu vai profetizar, e lá no teu trabalho, no mundo espiritual, a bênção vai se formar. Você crê nisso? Então se coloca de pé em nome de Jesus.